João capítulo 3. Qual é o versículo, pastor? Isso aqui todo mundo deveria saber decor. Amém? Mas decor, pastor, porque crê que é o resumo do Evangelho. O versículo 16. Em casa vocês vão ler todo o capítulo 3. Mas aqui eu vou pregar só o 16, que todo mundo conhece ou deveria conhecer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu falei, essa pregação eu preguei semana passada. Pastor, hoje eu vim aqui em busca de uma palavra diferente. Pois é, meu querido, minha querida, é João 3,16. Às vezes você tem que ser lembrado do básico, né? Que é o fundamento. Isso aqui, irmãos, então, todo mundo deveria falar, deveria crer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem falou esse versículo, pastor? Foi Jesus. Ali quando ele estava conversando com o Nicodemos, né? Ali ele vai falar sobre o novo nascimento, tal. E aí ele vai estar explicando, vai estar falando, daí ele vai falando, olha, assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, que olhava para ela, era salvo do veneno, né? Assim também o Filho do Homem será levantado, tal. Depois ele vai falar, porque então, isso aqui não sai da boca do próprio Senhor Jesus. Claro que toda a palavra de Deus é bênção, mas isso aqui é o resumão, amém? Então a primeira coisa que isso aqui é o resumão do Evangelho, eu falei, você tem que se lembrar da base, é lá da base que você tem que lembrar muitas vezes. Ali fala a primeira coisa, Deus amou o mundo de tal maneira. Então a palavra fala o que, irmãos? Que a iniciativa, ela não partiu do homem ou do mundo, das pessoas, né? Mas ela partiu o que? Do próprio Deus. Qual a diferença entre religião, pastor, e o Evangelho? Evangelho nasceu no coração de Deus. Religião, às vezes, pode até pegar a palavra, distorcer ou criar os seus rituais, mas ela surge aqui do coração do homem. Não interessa, irmãos. Qualquer outro livro, qualquer outra doutrina, qualquer outra palavra que não é a Bíblia, não é a palavra de Deus. Não, mas todo mundo é filho de Deus. Eu aprendi lá não sei aonde. Você aprendeu errado. Porque a Bíblia fala em João, capítulo 1, versículo 12, que quem recebeu o Filho, quem creu em Jesus, tem o poder de se tornar filho de Deus. Então, se já é filho de Deus, por que vai se tornar o que já é? Não existe isso, né? Então, é só através do Senhor Jesus. Então, o Evangelho não começamos no coração do homem. Evangelho não é religião. Evangelho não é ideia do ser humano. A ideia, o projeto, sai onde? Do próprio coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. E olha só o que falar, bem rapidinho, tá? Que a gente vai ir e vai voltar. 1 João 4,10. Tem outros versículos? Tem, mas eu vou pregar só alguns até por causa do nosso tempo. Primeira carta de João 4, versículo 10, vai falar assim, ó. Nisto está o amor. No que eu posso resumir? Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amém? Então, como eu falei, tem outros versículos, né? Até o 18, 19 que eu prego aqui, né? Bastante. Mas hoje a gente vai ficar nisso aqui. No que eu posso conter o amor? Onde é que está o amor? Nisto. Onde é que está o amor? Não que a gente amou, mas que ele nos amou. Ou seja, não é uma recompensa, não é obra da gente, não partiu da gente, não é verdade? Mas ali fala, no que está o amor, pastor? Ali fala,
enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então é nisso que está o amor. No que, pastor? Em ele fazer algo para nos tirar o que? Dos nossos pecados. É nisso que está o amor. Não, irmão, Jesus não vem ao mundo para te fazer feliz. Não, irmão, Jesus não vem ao mundo para realizar os teus sonhos. Não, irmão, Jesus não vem ao mundo para te ajudar a levar o fardo. Não. Tudo isso é consequência. Mas o Evangelho fala o quê? Que foi para propiciação. Essa aqui é uma palavra que a gente não usa muito, né? Usa mais propiciação. Ou seja, é entrega, né? Vamos falar assim, é o pagamento, amém? Pelos nossos pecados. Pastor, então o que foi que fez Jesus vir? A nossa condição de pecador. Mas para que ele veio, pastor? Não para condenar na sua primeira vinda, né? Ele veio o quê? Para pagar pelos nossos pecados. Por isso que na Santa Ceia a gente levanta o pão, né? Esse é o corpo de Jesus. Na Santa Ceia a gente levanta ali o vinho sem fermento, né? Ou o suco da uva integral, né? E diz: esse é o sangue. Fazer isso em memória de... Então, de novo, posso fazer um propósito, mas Santa Ceia não é das portas abertas, da milagre econômico, da pesca maravilhosa, da cura, da saúde, da realização do sonho, do milagre maior. Nada disso. Isso pode ser uma segunda etapa que eu posso orar, amém? Por esse propósito. Mas Jesus falou que fazer isso em memória de mim. Então, onde é que está o amor? Não foi que nós amamos ele, até porque nós não tínhamos condição de fazer isso, mas que ele nos amou. Mas onde é que está o amor? É que ele viu a nossa condição de pecado e enviou o seu filho o quê? Para fazer a propiciação, ou seja, né? Para fazer o pagamento, para fazer o quê? O resgate. Por isso que só Jesus salva. Maria não salva, João não salva, Moisés não salva, Daniel não salva, Soares não salva, o Ferrão não salva. Só Jesus salva. O único mediador entre nós e Deus é Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Então é nisso que está o amor. Não que eu amei, mas que eu estava na minha condição de pecador e ele me amou. Mas o que ele me amou? Não me amou os meus pecados, mas me deu a condição para que eu pudesse sair dos meus pecados. Então, por isso que Deus amou de tal maneira. Então, outro versículo para você decorar, né? Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Tem outros versículos lá, mas eu, né? Agora você pode abrir em Filipenses 2. Qual é a segunda parte, né, irmãos, que fala que deu o seu Filho unigênito? Você vai abrir em Filipenses 2. Então, a segunda parte do versículo fala o quê? Que deu o seu Filho unigênito. Então, qual é a maior expressão do amor? É dar. Já vai começar a falar de dízimo e oferta. Calma, seu Nono. Calma. Baixa a bola, tio Patins. Não. Amém? A maior expressão do amor, ela o quê? É uma doação. Deixa eu falar assim com cuidado, porque tem criança aqui ouvindo. Como é que a vida começa, irmãos? Quando há uma doação. Vocês entenderam tudo, né? E naquela doação, então, a vida é concebida. Amém? É uma doação. Então, a vida, ela é concebida. Amém? Precisa do homem e da mulher. Vocês entenderam tudo, né? Há uma doação. E aí, então, a vida é gerada. E a vida espiritual, pastor, também começa por uma doação. Mas que é a doação, pastor? O filho dele, né? O filho que deu o seu filho unigênito. Jesus não é um anjo, Jesus não é o arcanjo Miguel, Jesus não é um bom profeta, não foi um bom mestre, porque está cheio de religiões aí que até acreditam em Jesus, mas não como filho de Deus. Ele é um bom mestre, ele é um bom profeta, ele é Adão reencarnado, ele é um extraterrestre, ele é um mito, ele é
um espírito evoluído, é um bom professor, não sei o quê, ele é um profeta. Não. Ele é o Filho unigênito, não no sentido, irmãos, que foi gerado, né, de Deus, porque Jesus também é Deus, mas no sentido do quê? De ser o único, o Filho, né? No sentido de ter a natureza do Pai. Só Ele tem a vida. Amém? Só Deus tem a vida, né? Então, que Ele deu o seu Filho unigênito. Então, ao mesmo tempo que isso aqui, irmãos, é maravilhoso, porque quem é pai aqui é a mãe, você não daria o teu filho nem pela melhor pessoa do mundo. Imagina pelas piores, na verdade. Eu não daria. Ah, pastor, você entregaria seus filhos? Mas vai contagiado para o outro lado. Não, nem pela melhor pessoa não daria. Mas Deus deu o filho dele. Pelas piores, até porque não tinha ninguém bom. Na verdade? E ao mesmo tempo que, irmãos, isso é desesperador. Porque não tinha homem, não tinha anjo, não tinha nada para poder nos trazer de volta para Deus. Teve que ser o próprio Senhor Jesus. Amém? Isso é muito forte. Então, segunda parte fala que deu seu Filho unigênito. Olha só o que fala Filipenses 2, versículo. Como eu falei, tem outros versículos, tá? Mas eu estou pegando só alguns aqui. Filipenses 2, versículo 6, fala assim. 2, versículo 6. Que, sendo em forma de Deus, aqui fala de Jesus, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus. A gente sabe que teve um ser, que hoje a gente chama de Satanás, embora Satanás e diabo não é nome próprio, né? Satanás significa adversário, acusador, então a gente não chama ele pelo nome dele, chama pelo que ele faz, né? E aí ele caiu, amém? Depois caiu, veio aqui no Jardim do Éden, e qual foi uma das coisas que ele falou para Eva e o Adão também, porque o Adão também comeu o fruto depois, né? Que eles seriam o quê? Iguais a Deus, né? Então houve essa queda, a gente não sabe quando foi, né? Desse ser que quis ser igual a Deus, e depois ele veio aqui e fez o quê? Fez o homem cair, tentando o quê? Ser igual a Deus. Mas olha como é maravilhoso, que Jesus, que era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus. E o que foi que ele fez? Mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo. Como que ele fez isso? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante por quê, pastor? Porque ele tinha a natureza humana, ele era Deus em forma humana, obviamente, né? Na eternidade, Jesus sempre existiu, amém? Mas na forma humana, ele vem ao mundo no dia 25 de dezembro, amém? Ah, tu falou amém. Tem outras pessoas queridas, amadas, que nasceram em dezembro, tá? Tá chegando, mas Jesus não nasceu. Quando foi, pastor? Direto na lata. Se fosse importante saber o dia que ele nasceu, a Bíblia não falaria ou Deus esqueceu? Amém? Mas com certeza não foi dia 25 de dezembro, tá? Não foi, né? Enfim, não vou falar isso, né? Mas, enfim. Jesus sempre existiu como filho, o verbo, né? Mas o que? Na eternidade, no espaço e no tempo, aí isso faz mais ou menos 2000 e poucos anos atrás, amém? Porque até a soma da idade dele está errada. Enfim, o que importa é o que? É que ele se fez homem. Lembra que lá no Gênesis 3,15 ele falou o quê? Para a mulher e também falou para Satanás, né? Que a semente da mulher esmagaria a cabeça, né? Ele feriria o calcanhar, mas mas a semente da mulher é o quê? Por quê? Porque não é a semente que dá a mulher, amém? Depois, anos mais tarde, o que foi descoberto? Que quem é, lembra que eu falei da doação lá? Quem é que dá o sangue? É o homem. Por isso, né, irmãos, vamos falar assim, que o sangue de Adão passou a todos nós pecaminoso. Por isso que todos nós aqui somos pecadores.
Eu vim de Júpiter, pastor, então tu não tem pecado. Vai embora daqui. Quer fazer o que aqui? Eu sou um marciano. Não, tem uns que estão com a cabeça meio avoada na lua, mas esse é bobice, né? Não é? Todo mundo tem sangue. Então ele precisava ter um sangue diferente, porque se ele viesse com o sangue de Adão, o que ele viria? Ele já viria o quê? Contaminado pelo pecado de Adão. Mas ela falou que é a semente da mulher. Então a mulher não dá o sangue, amém? Então na hora lá que a Maria, né, cumpra-se em mim a tua palavra, o Espírito Santo veio sobre ela, amém? Então ela deu a sementinha dela, e o Espírito Santo colocou a semente dele. Por isso que o único ser criado nesse mundo com sangue divino é Jesus Cristo, que se fez semelhante a nós. Por isso que só o sangue de Jesus tira pecados, amém? Glória a Deus, né? Então ele se fez, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Semelhante porque ele não era um homem 100% ali com o pecado. Ele era um homem diferente, amém? Por isso que nós temos que nascer de novo. Que no primeiro nascimento vem da doação humana. E no segundo, pastor, que é o novo, vem da doação divina. A semente de Deus em nós, amém? Semelhante aos homens. 8. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, por isso que ele teve que morrer por nós, né? E morte de cruz, porque ele pudesse ser maldito, aquele, né, que fosse pendurado no madeiro. Então ele levou a nossa maldição, amém? Tem outra coisa, como falamos, irmão, se o dono do céu é humilde, o que sobra para mim e para ti, irmão? Não é verdade? Ele não foi humilde apenas aqui, mas o próprio amor e humildade dele já foi o que? No céu. Ele se esvaziou, ele se prontificou, porque claro que foi Deus quem enviou, mas também o Filho se entregou, amém? Para se humilhar, para viver como nós, como a palavra fala, para ser tentado em tudo como nós, mas sem pecado, né? Enfim, para que ele pudesse então ocupar o lugar de volta, como fala Romanos 5, né? A morte entrou por um homem, mas depois vai falando que a graça é verdade e vieram por Jesus Cristo, né? Por um homem que é Jesus, pela obediência nós somos o que? Justificados. Mas não é um justo sequer. Em Jesus nós somos justificados. Em Jesus, né? Então ele morreu na cruz por nós. Glória a Deus, amém? E aí, pastor? Então você pode abrir em Efésios 2. Você viu que está só um versículo conhecido. Efésios 2. Qual é a terceira parte do versículo? Para que todo aquele que nele crê. Você vai abrir em Efésios 2. Qual o versículo, pastor? Calma. Mas a terceira parte fala para que todo aquele que nele crê. Todo é quem, pastor? É qualquer pessoa. Qualquer um. Mas está condicionado ao que, irmãos? Ao crer. Ao amor de Deus é incondicional. Depende de qual parte você fala do versículo. Eu estou te mostrando aqui. Que dar o filho dele, que amar o mundo e dar o filho dele, isso foi incondicional. Mas agora que o filho fez a obra, é incondicional? É condicional. Ao que? Ao crer. Amém? Primeira parte é incondicional. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso é incondicional, não tem condição nenhuma. Mas depois que ele fez a obra, é condicional. Condicional o quê? A fé. Porque a palavra fala para que todos, qualquer que nele crê. Amém? Crê. Então, ou seja, tem que crer, tem que ter fé. Como é que a fé vem, pastor? A fé vem pelo ouvir a palavra de... Por isso que eu falei. Eu prego sobre Daniel, José, Abraão, Isaac, Moisés. Mas muitas vezes eu paro e digo, irmão, como hoje, eu vou te pregar o Evangelho. Para você sempre estar lembrando o que é o Evangelho, né? E é através do crer. Olha só o que fala Efésios 2, versículo 8 e 9. Fala assim no versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Ou seja, incondicional, né? Por meio da... Já é condicional, porque o quê? A obra é incondicional, mas precisa crer nessa obra. Amém?
A Deus aprovou salvar os crentes pela loucura da pregação. Então tem que pregar. Então, por meio da fé. Mas olha o que a palavra fala. Isso não vem de vós. É dom de Deus. O que, pastor? Tanto a graça que nos salva, como também o que? A condição de crer. Porque o crer é no homem, né? Mas seja, ele vem pela palavra de Deus. Romanos 10 fala, né? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Mas lá começa a falar, né? Como crerão, né? Como invocarão naquele em quem não creram, né? E como crerão se não ouvirem, amém? Então, a pessoa vai ter que ouvir, vai ter que crer e vai ter que invocar. Então, a fé, ela vem pela palavra, ela vem pela mensagem, né? A fé, ela vem por nosso pregar Jesus. Todas as obras é pela fé, né? A maior delas é a salvação, obviamente, que eu estou pregando, mas, ou seja, ela vem, então por isso que é através da palavra, amém? Não está no ser humano o crer por si mesmo. O ser humano é caído, né? Se Jesus se entregou espírito, alma e corpo, então a nossa queda foi espírito, alma e corpo. Não tem nada no ser humano a não ser o que, irmãos? O evangelho que vai salvar ele, mas é através da fé, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Deus decide quem é salvo e quem não é? Conversa fiada. Se o filho foi entregue por todo mundo, é para todo mundo, mas tem que crer. Como crerão se não há quem pregue? Então nós temos que pregar, né? E aí o 9 fala assim, ó, não vem das obras, para que ninguém se... porque olha aqui a minha cor, olha a minha altura, olha a minha nacionalidade, olha o quanto eu ganho por mês, olha as minhas boas obras. Tem pessoa que fala assim, né? Não, eu não preciso ir na igreja, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não tenho pecado. Igreja não é para mim, eu não preciso. Então, essa pessoa é muito boa para Jesus, porque Jesus Cristo veio aqui para salvar os pecados. Então, se não há o reconhecimento que a pessoa é pecadora, então para que um Salvador? Amém? Não é verdade? Para que um Salvador? Não, a pessoa reconhece sim, não é pelas minhas obras, né? Não é se eu tenho estudo, se eu não tenho estudo, é importante ter estudo, tá? Não é a minha inteligência, não é a minha altura, a minha cor, o quanto eu ganho, quanto deixo de ganhar, se eu já fiz alguma coisa muito... Nada disso, irmãos. Não é das obras, é da obra, né? Da obra de Jesus na cruz, amém? Então aqui começa a condição, tem que crer na obra de Jesus, amém? Mas a religião tal falou que depois que derramaram uma água na minha cabeça é indelével, eu sou salvo para sempre. Então eu vou para lá também. Então eu posso matar, roubar, adulterar, pecar, beber, encher a cara no carnaval e vou para o céu? Vamos para lá. Está amarrado em nome de Jesus. Olha o engano do diabo, amém? É pela obra de Jesus. Mas a palavra também fala o quê? Aquele que for fiel até o fim, né? Ser fiel até a morte, quer dizer, é até o final, amém? Firme com Jesus. Então, tem que crer, amém? A salvação, sempre fala, se a salvação, que é a maior das bênçãos, foi pela fé, por que as outras não seriam? Por isso que eu falei, ele vai fazer as outras obras, mas elas também são pela fé, amém? Agora você vai abrir lá em Apocalipse. Você não precisa de ajuda, pelo amor de Deus, não. Apocalipse. Qual o último livro da Bíblia? Mapas. Não. Abre lá Apocalipse 20. Não precisa nem ajudar. O verdinho sai no meio do pessoal. Está falando o que no meio do pessoal? Não vai, não precisa. É o último livro da Bíblia, irmão, tá bem? Depois do Apocalipse veio o que, pastor? O céu. Apocalipse 20. Qual é a quarta, né, irmãos? Então, a primeira parte, né? Deus amou o mundo de tal maneira, beleza? Segunda parte, que deu o seu Filho unigênito. Terceira parte, para que todo aquele que nele crê. Então, agora é condicionado sim à fé. Amém? Não, aí a palavra fala agora, não pereça. Jesus estava comparando aquelas víboras, né, os que mordiam o povo.
E quando o povo olhava, né, o veneno saía deles. Então Jesus falou que assim também seria o quê? A cruz, amém? Mas não a cruz de madeira, tal, né? Mas o quê? Quem foi, né, entregue naquela cruz? O que, irmãos? Para que não pereça. Irmãos, o forte é que ninguém vai para o inferno só pelos pecados que fez nessa vida. Sim, Jesus, né? A pessoa vai o quê? Pelos pecados que Adão cometeu. Pastor, mas não estava no Jardim do Éden. Mas de novo, você vem de quem? Eu vim de Marte, pastor. Então vai embora, você tem alguém aqui. Não. Todo mundo vem de Jesus. Todo mundo vem de Adão e Eva. Então todo mundo já tem essa pecaminosidade, né? Todo mundo já está caído por si mesmo. Por isso nós temos que nascer de novo. Não é o que Jesus fala lá para Nicodemos? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele fala, né? Não te maravilhe. Mas como assim? Eu vou voltar para a barriga da mãe depois de velho? Como é que eu vou voltar a nascer? Não. Né? Tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de novo. Então é um novo nascimento. Amém? Ou seja, é um novo coração. Não é verdade? E aí nós já temos aqui em Cristo, aqui a vida eterna. Em Cristo, né? Mas ainda não é o céu. Para aquele que nele crê, não pereça. Porque lembra, irmãos, que eu já preguei aqui? Jesus não morreu na cruz. Pode abrir Apocalipse 20. Jesus não morreu na cruz para pagar Deus. Para pagar o diabo. O diabo entrou de gaiato no buraco ali que ficou. Mas Jesus fez o quê, irmãos? Para nos reconciliar com Deus. Para tirar esse abismo, essa distância que havia entre nós. Amém? Então, não pereça. Eu vou te mostrar aqui Apocalipse 20. Como é que vai ser o... Claro, é só um versículo ali, uma parte, né? Apocalipse 20, versículo 11. Vai falar assim, ó. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Alguns falam que esses livros, né, são os livros da Bíblia, o livro da consciência, né, o livro, enfim, né? A gente não pode afirmar, então é só uma especulação, tá? Mas que livros irão se abrir, né? Registros irão se abrir, isso é, amém? Tá? E abriu-se outro livro, que é o da vida. Então tem os livros, como eu falei, a gente não pode afirmar se são os livros da Bíblia, se é o livro da consciência, a gente não pode afirmar. Não é isso, ninguém sabe, então não vem inventar moda. Mas o principal é o quê? E outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Aqui não está falando do crente não, tá, irmãos? Aqui está falando de todos que estão sendo julgados aqui pelas suas obras. Ou seja, é para ninguém falar que foi injusto, é para ninguém falar que não mereceu, é para ninguém falar que não sabia, é para ninguém falar o quê? Que não tinha entendimento. Lembra que Jesus vai vir como juiz também. Aqui está um julgamento. A gente chama, né, o juízo do grande trono branco. Amém? É aqui. E deu o mar os mortos que nele havia. Olha só, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Então não importa como a pessoa morreu, vai ser achado ela e ela vai estar nesse dia, né? E foram julgados cada um segundo as suas. Então lá no dia não vai ter como nós nos apontar o dedo para o outro. Ah, ele me induziu o pecado. Toma vergonha na cara, agora é tu que eu estou julgando.
A hora dele vai chegar. A fulana falar, quieto, silêncio. Vai chegar a hora dela, você já não chegou, né? Agora você vai dar conta de ti mesmo diante de Deus. Então, irmão, não tem como você responsabilizar ninguém. Me desviei, deixei Jesus ou não me converti. Ninguém vai ter desculpa. Vai ser pessoal, segundo as suas. Mas de novo, irmãos, esse aqui, o crente vai comparecer nesse aqui? Nesse aqui não. Porque a palavra falou o quê? Que eles foram gerados aqui da morte e do inferno. O crente agora, quando morre, ele vai para... O crente, ele vai para a morte, vai para o inferno? Não, ele está no paraíso de Deus. Então aqui fala a questão, que é o julgamento dos mortos do inferno. Mas vamos lá, senão fica muito, né? O 14, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Por quê, pastor? Porque houve a primeira, que era espírito. Porque se fosse só morrer fisicamente, beleza. Mas a primeira morte, que a primeira morte foi espiritual. Mas pior, vai ter a segunda morte. Onde o diabo, a besta, o falso profeta, a morte, o inferno, eles também serão lançados no lago de fogo. Que coisa, né? Então, esse aqui, vamos só... Resumindo, isso aqui é o perecer. Já perece no inferno antes, e depois vai perecer no lago de fogo e enxofre. Então, não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem segunda chance. Ao homem é dado morrer uma vez só, diz a palavra Hebreus 9:27. Depois disso vem o juízo. E se a pessoa vai para outra vida sem a cobertura da graça, sem a cobertura de Jesus, ela vai ser julgada o quê? Descoberta. E quem é que vai resistir, não é verdade? Então, se o inferno é ruim, irmão, o lago de fogo será pior. Aí isso é para amedrontar as pessoas. Bom, isso aqui a palavra está falando, amém? Então Jesus falou, né? Não pereça. Aí o 15, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Então você viu como esse julgamento não é dos salvos, é dos perdidos? No livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Deus vai me tirar do paraíso para me ameaçar, jogar no lago de fogo? Para com isso, irmão. Então isso aqui é de quem não está escrito no livro da vida. E esse é o perecimento, irmãos. Amém? E será que Jesus vai ter alegria? Ó? Irmãos, nem a pior das criaturas Jesus não tem prazer. Amém? Lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Amém? Então não pense que Deus vai ficar dando risada, não pense que Deus vai sentir alegria, mas a certeza é, irmãos, que todo mundo um dia vai conhecer Jesus como juiz, ou como aquele que eu sempre falo em João 14, né? Ele foi preparar lugar e diz, olha, quando eu preparar lugar, eu voltarei, né? E vos levarei para mim mesmo. Que coisa linda mesmo? Forte, né? Então isso aqui, irmãos, é o resumo do perecimento, porque então será eternamente. Então é disso aqui que Jesus quer livrar você, irmãos. De tal maneira que Ele veio aqui para livrar você. Amém? Então eu posso falar que o amor é muito maior do que a ira, porque Ele quer nos livrar dessa ira. Infelizmente muitos estão indo para lá. Mas se estão aqui hoje, eu estou me vendo em casa, né? Entrega a tua vida hoje para Jesus. Eu prego o evangelho aqui na igreja, né? Mas às vezes tem que parar e voltar um pouquinho. Você vai abrindo ali no Apocalipse 22. É só olhar duas páginas, pelo amor do Pai. Então, Deus, qual a parte? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna, irmãos, já é aqui, quando você aceita Jesus, amém? E permanece nele, né? Mas também o que? Vai ser a existência eterna com o nosso corpo glorificado na nova Jerusalém. É o resumão, amém? Estou resumindo, tá? Não quer que eu pregue também toda a Bíblia, né? Hoje não dá tempo. E aí vai falar assim, ó. Então tem a vida eterna. Apocalipse 22,
versículo 13. Já vamos fazer aqui a Santa Ceia quando eu chamar. Versículo 13 fala, dá para nós ler o 14, né? O 13 fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o fim, tal, né? Mas eu vou pegar o 14, ó. Bem-aventurados, Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Veste é um simbolismo para a nossa vida, né? Para que tenha o direito à árvore da vida e posso entrar na cidade pelas portas. Amém? Glória a Deus. Sangue do Cordeiro que nos purifica de todo e qualquer pecado. Amém? E olha o 15. Ficarão de fora os cães, não é os bichinhos, tá? O meu pet. Não, o cão aqui é uma falar daquela pessoa malvada, aquela pessoa, enfim. E os feiticeiros e os que se prostituem, tanto pessoas adúlteras como em fornicação, né? E os homicidas e os idólatras, tá vendo? Idolatria leva para o inferno, irmão. E qualquer que ama e comete a mentira, que nós já vimos que eles vão ser no capítulo 20 lançados fora, né? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Então não é segredo para ninguém, então. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém? E o Espírito e a esposa, que é a igreja, né? Dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. Isso aqui vamos encerrando hoje. E quem tem sede, venha. Então a salvação continua, amém? Quem tem sede, venha. Tanto quem já está na igreja, dizendo, vem. Amém? É o evangelista, vem. E quem vier, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Deus, irmãos. De graça. É de graça pela graça. Né? Tome de graça da água da vida. Ou seja, vai ter o quê? A vida eterna. Pastor, como é que vai ser o céu? A Bíblia dá uns trailerzinhos assim, né? Uns spoilerzinhos. Mas com certeza vai ser maravilhoso. Amém? Mas nem é pela beleza do céu, como eu falei, ou dos anjos, né? A beleza é por quem está lá, que é Jesus. O céu podia ser o lugar mais feio do universo. Mas se Jesus está lá, eu quero estar lá também. Mas com certeza não vai ser, amém? Bonito. Mas mesmo assim eu creio que o céu não vai ser tão bonito do que Jesus. Porque não tem como a criação ser maior que o Criador. Amém? Vai ser lindo, vai ser maravilhoso, rua de ouro, anjo, Pedro, Paulo, João. Amém? Mas isso a gente nem vai dar muita bola, né? Porque vai ser maravilhoso ele. Então, se todo mundo um dia vai conhecer Jesus, ou como juiz, ou como essa estrela da manhã. Para quê? Né? Não há escapatória. Os crentes se acham melhor que todo mundo. Não, se achamos. A gente se acha, irmão, pior. Porque você diz que pode ser feliz sem Jesus. Você diz que você pode ser justificado pela tua cabeça. Cabeça minha. Você diz que você pode ser feliz desligado de Deus e ainda morar com Ele quando morrer. A gente que é crente falou assim, nada disso. Eu sou desesperadamente necessitado da presença de Deus. Eu sou desesperadamente necessitado que o sangue de Jesus me cubra, que a graça de Deus me cubra. Eu não tenho nem mérito nenhum, nunca tive e nunca vou ter. Se não for Jesus me guardando e Ele me dando essa água da vida, eu e vocês seríamos o quê? O povo de Apocalipse 20. E não vai ter choro. Quer dizer, choro vai ter, né? Mas não vai ter o quê? Uma segunda chance. Então, pega essa palavra. Eu quero ter a vida eterna. Então, nunca mais esqueça esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. Amém? Então o convite está aí. Tá com sede? Vem e toma de graça da água da vida. Amém? Deus abençoe você de casa. Então nós